Oi, gente! Então, eu sou Priscila Weber, arteterapeuta, e tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre como a gente pode trabalhar com as crianças, as emoções das crianças através das histórias. Eu vou gravar 5 aulas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu sei que tá muito difícil trabalhar em sala de aula com os pequenos, as famílias, né, não nos ajudam muito, na verdade, e esperam que a gente possa dar conta e do que eles não estão dando conta. E muito melhor do que eles dariam, né? Nós somos cobradas por isso enquanto professores, professoras. E eu tenho uma sugestão, então, para que a gente possa trabalhar a educação emocional das crianças, que hoje é tão importante, né? Mais do que nunca, para que elas se tornem adultos mais fortes, mais prontos para esse mundão aí, né? E aí eu queria falar um pouquinho então sobre a literatura, como esse recurso, né, sobre as histórias, na verdade, como esse recurso ele pode ser muito útil para que a gente possa trabalhar a educação emocional, trabalhar as emoções das crianças, para que elas reconheçam, para que elas consigam elaborar, para que elas criem recursos de enfrentamento para tudo isso que acontece, porque a gente sempre enxerga o mundo das crianças como algo lindo, maravilhoso, né, cheio de cores, tudo divertido, mas não. As crianças, elas passam por muitas situações, né, muitas perdas, muitas frustrações, e elas precisam saber lidar com isso. E nós, enquanto adultos, e principalmente nós educadores, a gente precisa ajudá-las, né? A gente pode entender isso no mundo interno das crianças como um grande quebra-cabeça, as emoções, né? Elas sentem muitas coisas, mas elas não sabem como organizar, muitas vezes nem como nomear tudo isso, nem compreender tudo isso que elas estão passando. E as histórias, elas ajudam as crianças a elaborarem, a compreenderem por quê? Porque as histórias, elas usam uma linguagem simbólica. E essa é a linguagem das crianças. Então não adianta a gente falar, né, com uma criança que tem uma crise ali de raiva, de choro, de sei lá eu o que, né, que ela tá passando ali. Não adianta a gente chegar e falar assim para ela: olha, você tem que se controlar. Depois que você se acalmar, a gente conversa, porque ela não consegue sozinha, a criança não se regula sozinha. Esse é o nosso papel, ajudar com que as crianças possam se regular emocionalmente, né? A forma como a gente vai lidar com elas e fazê-las trabalhar essa emoção, compreender essa emoção, elaborar e se comportar diante disso, a forma como a gente lida com elas e a forma como elas vão lidar no futuro, daqui a pouquinho ali, né? E eu sei que é muito difícil pra gente, porque muitas vezes nem a gente consegue controlar as nossas emoções, e como então que a gente espera que elas consigam isso dessa forma? É muito difícil. As histórias, elas nos ajudam muito, e a gente pode tanto utilizar histórias que estão ali disponíveis em livros maravilhosos, né? Livros para infância, que eu digo que é para infância porque inclusive é para as nossas crianças internas, né? Os livros infantis hoje em dia, eles são riquíssimos, tanto em conteúdo, tanto na linguagem quanto na ilustração, que é uma outra linguagem, né? Mas a gente também pode criar histórias, porque mais do que ninguém nós conhecemos a realidade das crianças com quem a gente trabalha. E essas histórias que a gente cria, muitas vezes se conectam muito mais com essas crianças do que algumas que a gente encontra nos livros infantis. Porque a gente vai falar do dia a dia delas, mas a gente vai falar de uma forma metafórica, de uma forma mais leve, de uma forma que elas vão conseguir entender. Então, através dessas histórias que a gente pode criar, elas vão entender o que elas estão sentindo, elas vão conseguir nomear o que elas estão sentindo. A gente não vai ser invasivo, porque a gente vai estar falando de um personagem, de algo que aconteceu, e a gente não vai estar falando dela,
desta criança diretamente, mas a gente vai estar falando daquilo tudo que ela está sentindo e de que forma ela pode resolver, ou alguém numa história resolveu, e ela vai ter esperança, né? E estudos atuais, né, da neurociência nos mostram hoje que quando a gente escuta uma história, quando a gente vê um filme, por exemplo, né, e que a gente sente áreas do nosso cérebro são atingidas da mesma forma que como se a gente estivesse vivendo aquilo. Então, quando a gente vê uma novela, quando a gente vê um filme, quando a gente lê uma história, quando a gente escuta uma história, a gente tem empatia, a gente sente, a gente se conecta com aquilo e a gente acaba sentindo muitas vezes como se fosse real. Por isso que a gente tem frio na barriga, por isso que a gente se assusta, por isso que a gente se emociona. Então, para começar, né, eu quero explicar para vocês essas aulas que a gente vai ter aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre a importância das histórias, né? Já falei agora um pouquinho o quanto elas são importantes para que as crianças se conectem, porque através das histórias elas vão poder identificar, entender o que elas estão sentindo, vão conseguir perceber que existe uma solução, existe uma esperança, né? E ao mesmo tempo a gente não está sendo invasivo, a gente não está sendo desrespeitoso e apontando para aquela criança e explicando, principalmente com a nossa palavra, com o nosso vocabulário, a nossa palavra do dia a dia, porque isso é muito reducionista para a criança, ela não vai entender, né? Não pode sentir raiva porque não pode machucar o amiguinho quando sente raiva, mas não pode por quê? Né? O que que acontece? Como é que eu faço então? Eu não posso sentir raiva? Eu posso. Porque eu sinto, você sente, a gente sente quanto prof, né? Mas como que a gente ajuda as crianças? Então, a gente utiliza histórias. Eu vou fazer uma série de aulas para a gente falar e aprofundar um pouquinho mais esse assunto, mas se você quiser já entender um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu tenho um e-book lindo e que fala sobre isso, que se chama Histórias que Curam. E dentro deste e-book, você também, quando você adquire ele, você consegue baixar, né, na hora, e você ganha mais 2 outros e-books que são como criar personagens, um guia de como criar personagens que se conectam com as crianças e histórias prontas que você pode utilizar em sala de aula para trabalhar as emoções das crianças, ok? Te encontro na próxima aula e até mais!